Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Biblicamente, os pais são responsáveis pela formação do caráter de seus filhos. A Bíblia diz: ensina ao menino no caminho que ele deve andar. Assim diz a palavra. Vamos meditar neste vídeo, neste pensamento, neste tema. Vem comigo. Para falarmos desse assunto, eu gostaria de convidar você a ler comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 31 ao 35. Lá está escrito assim: chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que nós vemos aí nesse texto é uma conversa passando a respeito de uma família. Está falando de mãe, está falando de irmãos, né? Ou seja, no contexto familiar. E qual é a importância disso? A importância, queridos, que eu quero trazer aqui para nós é no que diz respeito à família e Deus. Deus dá uma importância muito grande para a família. Aliás, Deus começou a criação da humanidade através de uma família. O primeiro casamento foi o de Adão e Eva, e eles se reproduziram, e a partir daí então Deus começou a popular a terra, né? a espalhar a humanidade por toda a face da terra. E como é que essa humanidade foi se multiplicando? Através de famílias. E esta família, ela tem uma importância muito grande, fundamental, na formação do caráter dos filhos que ela produz. Como assim? Sim, porque os pais passam para os filhos toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, todo o seu costume, toda a sua tradição, toda a sua prática. E este conjunto cultural, este conjunto de conhecimento, esse conjunto de saber, conjunto de práticas, ele vai somar dentro da consciência daquele novo membro, daquela criança dentro da família, e vai constituir nela um caráter pessoal e um caráter dela, o caráter daquela criança. Então, nós iniciamos aqui afirmando que a responsabilidade dos pais na formação do caráter dos filhos. Na verdade, eu diria um pouco mais que não só dos pais, mas de todo o complexo da família. Toda a família, todos os que têm contato com essa criança, todos os que têm, de uma forma direta ou indireta, possibilidade de influenciar na formação do caráter desta criança, pessoas dessa família certamente estarão contribuindo com a formação do caráter desta criança. E qual é a importância para Deus? É muito importante para Deus o contexto da família, porque é através da família que Deus vem a constituir a sua igreja, que Deus veio a constituir o seu povo, que Deus veio a constituir uma nação, a nação de Israel. Tudo começou com uma família que multiplicou e que gerou novas famílias, e hoje nós temos uma nação
uma nação de servos do Senhor espalhados por toda a face dessa terra, não é verdade? E quanto mais importante é essa família? Sim, é importante porque Jesus até deu o exemplo disso. Ele veio à terra, ele podia ter surgido aí, que poder ele tem, mas não, ele veio como filho integrante de uma família. E como filho, parte de uma família, ele foi educado por um pai, ele foi educado por uma mãe, ele foi acostumado com os costumes e tradições judaicas, todas as práticas, todos os costumes, inclusive o da apresentação de Jesus, né, logo nos 40 dias de nascido, Jesus foi levado e foi apresentado no templo pelo sacerdote, o que era uma prática, um costume, uma tradição e ordenamento bíblico para o povo judeu. Jesus também passou por isso. E tudo isso através de quê? Através da família. Tudo isso através de José, tudo isso através de Maria, que constituía como pai e mãe de Jesus aqui na terra, e assim a sua família estabelecida. E interessante nesse texto, e que esse texto fala de mãe, fala de irmãos e fala de irmãs. Significa dizer que Jesus tinha mais pessoas que faziam parte da sua família. E aí, por Jesus ter dado esse exemplo, nós podemos concluir então que a família é algo muito importante para Deus. Não precisa nem buscar num tempo tão antigo, né, no tempo de Jesus, basta nós observarmos os dias de hoje. A igreja de Jesus, a igreja cristã, é a continuação do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E o que traz o sucesso, além do poder de Deus e do Espírito Santo, mas eu digo pela prática humana, o que nos garante o sucesso no nosso trabalho? Sim, a estrutura familiar. Quando você é uma igreja que tem famílias consolidadas, famílias fortes, normalmente é uma igreja bem estruturada, uma igreja forte. Agora, uma igreja que tem famílias doentes é uma igreja normalmente que também sofre algum tipo de anomalia na sua estrutura. Outra coisa importante que eu extraio desse versículo, veja comigo, Jesus estava pregando para uma multidão e ele estava fazendo a sua obra, a obra de Deus, que é a coisa que deveria ser a mais importante na vida de todos nós. Infelizmente, o que às vezes nós percebemos é que isso é a coisa mais importante apenas na vida de alguns, não é verdade? Nós temos muita dificuldade de dar a devida importância à obra de Deus nas nossas vidas. Isso não acontece com você, talvez? Talvez eu esteja falando de você aqui agora, né? Nós também temos uma obra a fazer, e esta obra é a obra de Deus, que hoje, como eu disse aqui anteriormente, ela é continuada através da igreja que foi estabelecida, que foi criada, gerada por Jesus Cristo. Ele próprio disse, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Daí a importância da família mais uma vez. Jesus não desprezou, isso é importante nós observarmos esse detalhe, é que embora Jesus tenha colocado a obra de Deus como algo de primeira importância, mas em momento nenhum Jesus desprezou os seus parentes por causa de sua obra. Entretanto, não desprezou também a obra por causa de seus parentes. Jesus deu atenção, Jesus não disse, vai embora para casa mamãe, vai embora para casa meus irmãos, porque agora eu tenho mais o que fazer, não posso dar atenção para vocês. Não, muito pelo contrário, o texto não fala isso. A única coisa que o texto destaca, e é exatamente, esse é um aspecto importantíssimo no plano espiritual, o que o texto destaca é que Jesus disse, e quem é a minha mãe e quem são minhas irmãs e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a obra do Pai, a obra de Deus. Bom, o que ele quer dizer com isso, queridos? Ele está nos dizendo que, na verdade, todo aquele que serve a Ele, todo aquele que milita na sua igreja, todo aquele que caminha com Ele, faz parte de uma única família,
a família de Jesus Cristo. Esta é a maior família que foi constituída na face dessa terra, cujo irmão mais velho é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Outra coisa importante, Jesus não negou a parentela dele com a sua mãe e com seus irmãos. Ele não só não desprezou, como também não negou a parentela, mas ele enfatizou sim o parentesco com todos aqueles que o seguem. Com todos aqueles que o seguem. Esses são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Agora fica uma pergunta aqui para nosso pensamento e para nossa reflexão. Nós, hoje, nos dias de hoje, estamos no ano de 2021. Nos dias de hoje, como estamos tratando os nossos parentes naturais? Tá? Como estamos tratando os nossos parentes espirituais? Nós estamos desprezando uns para poder priorizar o outro? Tanto faz de um lado como o outro? Ou nós estamos conseguindo trabalhar considerando as duas famílias, essas duas parentelas, a família espiritual e a família natural? Um grande exemplo Jesus nos deixou, porque ele não desprezou a família natural, mas de maneira nenhuma ele deixou de fazer a obra e dar a atenção devida à sua família espiritual. Tá? Fica para mim e para você esta reflexão e este pensamento. Eu faço parte da família de Jesus. Você faz parte da família de Jesus. Mas nós temos também os nossos parentes de casa que merecem a nossa atenção, consideração e oração. E aí eu queria encerrar aqui deixando um pedido para que toda vez que você for orar, lembre-se de orar pela sua família espiritual, que são os seus irmãos que congregam, são os seus irmãos que militam no Evangelho, são os seus irmãos que também são servos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas também peço que você ore pelos teus parentes naturais, pela tua mãe, pelo teu pai, se você ainda o estiver aqui na terra. Ore pelos seus irmãos, ore pelos seus sobrinhos, pelos seus filhos. Não deixe de orar pela sua família, natural ou espiritual que seja. Mas que Deus abençoe a vida de toda a sua família. Nesse sentido, eu peço a você que toda vez que você for orar, lembre deles, porque eles fazem parte da sua vida. Ok? Bom, eu fico por aqui. Agradeço por você ter assistido esse vídeo, ter ficado comigo aqui até agora, tá? Agradeço muito mesmo pela tua audiência e peço, se possível, que você deixe aí o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, dá uma força aí para o nosso trabalho e me ajude a levar essas palavras que nós temos deixado aqui registrado para pessoas que ainda não conheceram a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, o poder de Deus. Que Deus te abençoe e conte comigo.